Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quarta-feira, dia 24 de janeiro. Hoje a igreja celebra a festa de São Francisco de Sales, bispo e doutor da igreja. Ele viveu de 1567 a 1622. O evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus voltou a ensinar às margens do mar da Galileia, e uma grande multidão formou-se em torno dele, de tal modo que ele entrou numa barca, e da barca ele ensinava as pessoas que ficaram nas margens. E ele contou-lhes esta parábola: o semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves dos céus e comeram a semente. Uma outra parte da semente caiu em solo pedregoso. Não tinha profundidade e nem umidade. A semente começou a germinar, mas o sol saiu e as queimou. Uma outra parte da semente caiu em solo pedregoso e solo espinhoso. A semente começou a germinar, mas os espinhos vieram e sufocaram as sementes. Uma outra parte da semente caiu em solo bom. Cresceram e produziram frutos. Umas deram 30, outras 60 e outras 100% do seu fruto. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Os discípulos então, juntamente com as pessoas que estavam ao lado de Jesus, começaram a perguntar sobre o sentido desta parábola. E Jesus respondeu-lhes: a vós é dado o dom de conhecer os mistérios do reino, mas aos outros de fora não. E assim eles, tendo olhos, não enxergam, e tendo ouvidos, não ouvem. Não se convertem, consequentemente, e por isso também não conhecem a salvação. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. A semente que cai à beira do caminho são aquelas pessoas que acolhem com alegria a palavra, mas não têm profundidade nenhuma. Assim, vem as aves do céu, ou vem o inimigo, o diabo, e rouba a semente do coração deles. A semente que cai sobre o solo pedregoso são aquelas pessoas que também são rápidas em acolher a palavra, mas são momentâneas, são de momento, não tem nenhuma profundidade. Assim, quando vem então as perseguições, as difamações por causa da palavra, ela abandona o caminho. A semente que cai em solo espinhoso são aquelas pessoas que também acolhem com alegria, começam a germinar, mas vem as perseguições, vem a luta pela sobrevivência, vem os sofrimentos e acabam por sufocar a semente, e assim a pessoa também abandona o seu caminho. A semente que cai em solo bom são aquelas pessoas que acolheram a palavra num coração crente, temente, e assim cresceram e frutificaram, e deram algumas 30, outras 60 e outras 100% dos seus frutos. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente a palavra de Deus chega até nós para nos ajudar a percorrermos o nosso caminho cristão, para nos tornarmos testemunhas de Jesus, porque esse é o objetivo da nossa vida, fazer com que eu e você nos convertamos em testemunhas de Jesus de Nazaré. Por isso Jesus está evangelizando, formando os seus discípulos da primeira hora e também aquela multidão que caminha atrás dele, dando principalmente qualidade de vida espiritual para aquela multidão. Assim então ele vai falar através de parábolas. E os discípulos ficam incomodados, perguntando: mas por que falas em forma de parábolas para eles? E Jesus vai dizer: porque para vocês foi dado o dom de compreender os mistérios do reino. Vocês receberam esse dom de Deus para compreender os mistérios do reino. Volto
a recordar a vocês aquela palavra de Jesus que não basta ser sábios e entendidos, é preciso nascer do alto, é preciso nascer do Espírito, para poder ver as coisas do Espírito, porque o mundo do Espírito nós só podemos compreender com os olhos do Espírito. Então Jesus vai dizer esta parábola e ele diz: aqueles que estão de fora e que não conseguem compreender os mistérios do reino, eles têm olhos, mas não conseguem enxergar, eles têm ouvidos, mas não conseguem ouvir, e assim eles não se convertem e também não conhecem a salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, talvez uma grande multidão de os nossos irmãos e irmãs batizados talvez também se encaixem aqui dentro desse segmento que Jesus fala, onde o Espírito recebido nos sacramentos está ali inerte e inoperante, porque não floresceu, não floriu em seguimento, não se converteu em seguimento. Assim Jesus vai dizer: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. É a intimidade com Jesus, é a intimidade com o Pai que vai fazendo com que eu e você compreendamos os mistérios do reino, compreendamos os mistérios da igreja. A Jesus nós só podemos compreender com os olhos do Espírito. A Eucaristia nós só podemos compreender com os olhos do Espírito. A Bíblia Sagrada nós só podemos compreender com os olhos do Espírito. A Eucaristia também nós só podemos compreender com os olhos do Espírito. E se nós não tivermos esse olhar espiritual, e se não for nos dado esse dom, dificilmente nós compreenderemos os mistérios da nossa fé. Às vezes seremos sábios e entendidos, às vezes seremos mestres em Israel, mas incapazes de compreender os mistérios do reino. Jesus então hoje, educando a fé dos seus discípulos, vai tentar forjar em seus corações essa necessidade de intimidade. Intimidade com Jesus, que faz com que eu e você compreendamos melhor a pessoa dele e o mistério dele. E essa busca de compreender o mistério de Jesus, isso é dinâmico, é uma procura da vida inteira. Porque ser discípulo e discípula de Jesus é muito mais do que colocar um crucifixo no pescoço, é muito mais do que colocar uma Bíblia debaixo do braço, é muito mais do que guardar um corpo doutrinal. É um comportamento, é um modo de viver, de esperar, de sofrer, de viver, de morrer, porque conseguimos compreender os mistérios do reino. O Senhor deu a cada um de nós essa possibilidade de compreendermos esses mistérios. Então agora vocês vão compreender que o semeador, ele não escolhe o solo para semear, ele escolhe a semente porque ele confia no poder da semente, ele confia na potência da semente, e que a semente traz em si uma força que vai fazer com que ela possa germinar e florescer. Por isso ele deposita a semente em solos próprios e impróprios, em solos convenientes e inconvenientes. O grande ensinamento que esse Evangelho traz para mim e para você é que nós nunca podemos dizer, nesta realidade aí eu não posso evangelizar e não precisa ser evangelizada porque já estão todos perdidos. Essa pessoa já está perdida, essa comunidade já está perdida, essa sociedade já está perdida, então não vamos perder o nosso tempo anunciando o Evangelho lá. Nenhum de nós pode pensar assim, porque a palavra do semeador faz com que eu e você aprendamos com o apóstolo Paulo a anunciar o Evangelho oportuna e inoportunamente, até que Cristo seja tudo em nós, até que Cristo viva em nós. A palavra tem a sua força própria, a semente tem a sua força própria, e quem faz crescer é o Senhor. Cabe a mim e a você, como agricultores, preparar o solo do Senhor, preparar a terra do Senhor para colher a semente, mas quem faz crescer é o Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que esta palavra de hoje ajude a mim e a você a não ficarmos atrofiados na vida, desesperançosos na vida. Às vezes o ambiente não será propício, não será adequado, mas a palavra de Deus continua sendo a mesma ontem, hoje e amanhã, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e amanhã.
Às 18 horas eu estarei celebrando aqui na Basílica de São Sebastião dos Frades Capuchinhos, aqui na Tijuca, Rio de Janeiro. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. São Francisco de Sales, rogai por nós, paz e bem.